Hey there, welcome! Então, gente, lembrando com vocês as 3 primeiras aulinhas que a gente gravou aqui no canal, que a primeira a gente falou sobre a fisiologia do neurônio e as outras duas a gente falou sobre a comunicação deles, que é dividida nessas duas partes, o potencial de ação e a transmissão sináptica. E que eu não fiz isso de maneira aleatória, mas que é porque é de extrema importância que a gente entenda isso, porque isso serve de base para muitas e muitas coisas no estudo do cérebro. Então, entender esse processo tanto de fisiologia quanto de comunicação dos neurônios ajuda bastante a entender a neurociência. E acabou que nas 3 primeiras aulas, aqui dentro do Instagram, eu coloquei só 1 minuto de cada aula, então elas ficaram bem completas. Eu queria fazer essa revisão aqui, porque igual eu falei, eu realmente queria que vocês entendessem esses 3 processozinhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o nosso cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de células nervosas, que elas chamam de neurônios. E que os neurônios, a gente tem neles com a finalidade de se comunicarem entre si. E eles fazem isso através do envio de moléculas eletroquímicas que chamam neurotransmissores. E que o neurônio ele é dividido em 3 partes principais, ele é bem realmente tranquilo de entender. Que a primeira parte a gente chama de dendritos, que são essas ramificações aqui, onde os neurotransmissores eles vão chegar. E depois a gente tem o corpo celular, que é onde o núcleo do neurônio está localizado. Lembrando vocês que mesmo que o neurônio tenha um núcleo, ele não tem capacidade de se reproduzir, nem por mitose, nem por meiose. Então, algumas doenças que matam neurônios, algumas doenças neurodegenerativas progressivas, exemplo do Parkinson, do Alzheimer, que a gente já falou aqui no canal, elas matam neurônios e acaba que é muito difícil de curar e de tratar, pelo fato de não ter como trazer o neurônio de volta, já que eles não têm capacidade de se reproduzir. Mas beleza, né? A gente tem os dendritos, tem o corpo celular e tem essa parte mais também, essa caudinha que a gente chama de axônio, que o axônio é por onde vai acontecer o processo de potencial de ação, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. E dentro do axônio, se vocês quiserem um pouquinho mais detalhadamente, também tem essas camadinhas aqui, que a gente chama de bainha de mielina. Ela tem 2 funções, tanto para proteger o axônio, quanto para fazer o sinal ele passar mais rápido, fazer o processo de potenciação acontecer de maneira mais rápida, os neurônios ele conseguirem se comunicar mais velozmente. Então, é só isso que a gente precisa saber com relação à fisiologia do neurônio, é bem tranquilo mesmo de entender. E depois a gente tem a parte da comunicação, que seria o potencial de ação e depois a sinapse, que eu vou estar explicando cada um respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que fora das células a gente tem um negocinho que chama de bomba de sódio e potássio, que ela vai garantir que vai ter sódio de fora das células e potássio de dentro. E é como se fosse uma rodinha aqui, ó. Imagina que aqui tem potássio e aqui tem sódio. Então vai pegar o sódio, vai pegar o potássio e vai girar. Então o que estava de fora vai para dentro e o que estava de dentro vai para fora. Então ele vai fazer isso de novo, vai pegar o sódio, vai pegar o potássio, vai girar mais uma vez. Depois vai fazer a mesma coisa, girar e vai ficar girando e vai garantir que vai ter sódio e potássio de dentro e de fora da célula, tá bom? Então, isso vai garantir, igual eu falei, vai ter potássio dentro da célula e sódio de fora. Só que no neurônio tem mais sódio de fora do que potássio de dentro. E os dois eles são moléculas positivas. Então a gente fala que quando o neurônio não está fazendo nada, ele está tranquilo, não está trabalhando, ele está a menos 70 mV, ele está com a carga, essa diferença aí. Igual eu falei, tem mais sódio de fora e tem menos potássio de dentro. Então a gente fala que de dentro do neurônio seria mais negativo, digamos assim, seria menos positivo. E quando ele não está fazendo nada, igual eu falei, ele está com menos 70 mV. Então, o que a gente tem que fazer para o neurônio se comunicar uns com os outros, para ele fazer o trabalho dele, a gente tem que fazer isso ficar mais positivo. Isso acontece da seguinte maneira. Vamos chegar em neurotransmissores, são aquelas moléculas que eu falei para vocês. Aqui nos dendritos, no receptor deles. E isso daqui a pouco a gente vai ver esse processo, tá bom? É o processo de sinapse. Isso vai estimular a abertura de uma portinha de sódio. O sódio que estava de fora da célula, vai ver a portinha aberta, ele vai começar a entrar. Então vai entrando, vai ficar mais positivo, porque o sódio é uma molécula positiva. Então ele vai entrando, vai fazendo o neurônio ficar mais positivo. Né? Então vai chegar num ponto que ele vai chegar aqui, ó, até menos 55. Então ele vai ficar um pouquinho mais positivo do que ele começou. E quando chegar a menos 55, acontece o processo que a gente chama de threshold, que é quando todas as portinhas de sódio espalhadas pelo neurônio, elas vão se abrir. Com todas as portinhas abertas, vai começar a entrar muito sódio. O sódio que estava de fora ali, ele vai realmente começar a entrar e vai fazer o neurônio ficar bem mais positivo. Com isso, o neurônio vai ficar mais positivo, ele vai sendo estimulado via o sinal, ele vai chegar até mais 40, até 40 positivo. Ele vai ficar bem mais positivo do que quando ele começou. E quando isso acontece,
você não pode estimular o neurônio mais, porque ele já vai estar cansado, digamos assim, ele vai ter feito o trabalho dele. Então você vai precisar que o neurônio descanse um pouco. Então vai acontecer a seguinte coisa, é um processo que a gente chama de repolarização, que as portinhas de sódio vão se fechar. Então o sódio que estava entrando, estava fazendo ficar mais positivo, não consegue entrar mais, porque as portinhas estão fechadas. Da mesma maneira, isso vai estimular a abertura de portinhas de potássio. O potássio que estava de dentro da célula é positivo, vai começar a sair. Então vai fazendo o neurônio ficar mais negativo. Então para ele descansar, ele vai ficando mais negativo, mais negativo, mais negativo, até ele chegar em menos 90 mV. Ele vai ficar ainda mais negativo do que quando ele começou, tá bom? Então, esse seria o processo de potencial de ação. Que ele normalmente ele vem representado por um gráfico, que é assim, ó. Igual eu falei, quando ele não está fazendo nada, ele começa com menos 70 mV. Então estimula a abertura da portinha de sódio, vai ficando mais positivo, mais positivo, mais positivo, até chegar em menos 55 mV. Chegou em menos 55, acontece o threshold, onde todas as portinhas de sódio espalhadas pelo neurônio vão se abrir. Ele vai ficar mais positivo até chegar em mais 40. Chegou em mais 40, ele tem que dar uma descansada, você não pode estimular ele tanto mais. Então ele vai fechar todas as portinhas de sódio, vai abrir as de potássio, e o potássio vai começar a sair, vai fazendo ele ficar mais negativo, vai descansar. Mais negativo, mais negativo, mais negativo, até chegar em menos 90 mV. Esse primeiro processo aqui, a gente chama de repolarização. E esse segundo processo de fazer o neurônio descansar, ficar mais negativo, a gente chama de dipolarização. Então é isso por parte do processo de potencial de ação. Então a gente já viu sobre a fisiologia do neurônio, a gente já viu o primeiro processo de comunicação, que seria o potencial de ação. E logo depois tem o processo de sinapse, que é um processo muito conhecido, ele é realmente bem famosinho. A sinapse acontece da seguinte maneira, ó. No final do processo de potencial de ação, ao invés de portinhas de sódio, tem portinhas de cálcio, que além de estimular o neurônio a enviar um sinal, a fazer o mesmo processo de sódio, ele tem um papel um pouquinho mais importante, que ele vai fazer o seguinte, ó, quando o sódio ele começar a entrar, quando o cálcio ele começar a entrar, fazer o neurônio ficar mais positivo, ele vai estimular isso aqui, ó. Tem esses negocinhos aqui, que é uma membrana plasmática que contém neurotransmissores de 80, aquelas moléculas que os neurônios se comunicam, que a gente chama de vesículas, que são essas membranas plasmáticas com os neurotransmissores dentro. Quando o sódio entra, ela vai estimular essas vesículas a ir para frente, ó. E quando ela vai para frente, vai chegar uma hora que ela vai chegar na membrana plasmática do neurônio. Consequentemente, ela vai romper com a membrana plasmática. Rompendo isso, ela libera os neurotransmissores que estavam contidos dentro dela. Então, lembrando vocês do processo que a gente estava vendo agora, ó. Imagina que tem um neurônio aqui atrás, ó. A vesícula vai romper com a membrana plasmática do neurônio, vai liberar os neurotransmissores. Os neurotransmissores vão chegar aqui de trás, vão chegar nos dendritos, e se for o excitador, ele vai estimular a abertura da portinha de sódio e vai começar o processo de potencial de ação todo de novo. O sódio vai entrando, vai ficando mais positivo, depois o potássio sai, acontece de polarização e repolarização, tudo bonitinho, tá bom? Então, esse é o processo, esses são os 3 processos que eu queria falar com vocês, revisãozinha com relação ao neurônio, que seria a fisiologia dele, e os 2 processos de comunicação, o potencial de ação e a transmissão sináptica. Que, igual eu falei com vocês, eu queria que vocês realmente entendessem isso daqui, porque serve de base, acaba que ajuda a entender muitas coisas dentro do estudo do cérebro. Então, espero ter ajudado aqui, espero ter feito você aprender alguma coisa nova hoje, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Thank you.